Manifestações de setembro, ataque ou defesa da democracia? Grande parte da população brasileira se prepara para manifestações de 7 de setembro e uma outra também convocada para 12 de setembro, onde grupos diferentes acusam o governo de atacar a democracia, enquanto que os apoiadores do governo se manifestam nesse dia 7 em prol da democracia. Qual dos dois lados está certo? É sobre isso que nós vamos falar nessa tarde de hoje. E se você quer saber mais sobre isso, eu aguardo você só um minuto. Até já. No auge da instabilidade política e institucional que atinge o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados dentro e fora da política se empenham na convocação de apoiadores para dois grandes atos previstos para Brasília e São Paulo em 7 de setembro, feriados da Independência, ambos com a participação do próprio presidente. No cenário desses atos, outras manifestações estão sendo convocadas por correntes contrárias ao governo, tanto para 7 de setembro quanto para outras datas, sendo certo que uma página importante da história está sendo escrita, mas que a população ainda tenta entender as verdadeiras motivações de quem as lidera. Interlocutores do governo têm afirmado em suas entrevistas que, além de a manifestação ser uma demonstração de prestígio de Bolsonaro, há uma pauta que inclui críticas ao Supremo Tribunal Federal, com a defesa do impeachment de ministros, a defesa da liberdade de expressão e a pressão para que o Congresso dê andamento a pautas de interesse do governo. No entanto, há quem promete estar em Brasília com planos bem diferentes e muito mais preocupantes que destoam do tom ordeiro que tem sido visto nas manifestações pró-governo até aqui. Convocações de incentivo para a invasão da sede dos poderes durante a manifestação do dia 7 de setembro crescem a cada dia, o que preocupa interlocutores do próprio governo. Analistas consultados entendem que a indignação com decisões de autoridades com ataques flagrantes a várias liberdades e garantias individuais tem agravado a crise de confiança da população nas instituições. Tal indignação lança luz sobre a necessidade de atenção às propostas de solucionar a atual crise à força, como a invasão dos prédios do Legislativo e do Judiciário. Os fatos recentes culminam num cenário de intensificado debate sobre preceitos e fundamentos constitucionais que estariam sendo violados sistematicamente pelas autoridades. Nesse sentido, é necessário voltarmos a questionar. Ainda que o cenário de polarização esteja evidenciado, as manifestações convocadas para o mês de setembro estariam no ataque ou na defesa da própria democracia? É possível afirmar que o Brasil vive um ativismo judicial com censura seletiva dos meios de comunicação? Quais fatos comprovam esta afirmação? Quais os danos para a democracia na atuação do chamado ativismo judiciário e jornalístico? O que esperar dos movimentos de rua realizados até aqui e seus desdobramentos? Qual a agenda do Congresso Nacional diante de tudo isso? E qual seria o papel do Congresso para a saída desta crise sem o uso de medidas extremas? O futuro da democracia vigente no país está ameaçado? É o que vamos tentar entender no programa desta semana. No dia 7, próximo agora, o Brasil sairá às ruas em defesa da democracia, enquanto que outro grupo ataca esses mesmos manifestantes de estarem atacando a democracia, visto que temos outra manifestação chamada para o dia 12 do mesmo mês. Um tema polêmico, e é para falar sobre isso que nós convidamos para falar conosco hoje no vídeo o professor Diceu Todecilas, que é professor doutor da USP, está em São Paulo agora falando conosco pelo vídeo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Nos ouve bem? Estou ouvindo muito bem.
Já voltamos com o senhor. Estou aqui no estúdio com o jornalista Paulo Vieira. Paulo, tudo bem? Obrigado pela tua participação mais uma vez para falar desse tema. Eu que agradeço o convite, Sérgio, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Né? Ele está sendo gravado hoje, na quinta-feira, na parte da tarde, e vai ao ar na segunda-feira às 20 horas. E aqui acompanhando a gente no estúdio também o professor, advogado especialista em direito empresarial, Ronaldo Ferreira. Ronaldo, obrigado. Boa noite, França. Boa noite, doutor Disseu, Paulo. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, obrigado pelo convite para nós tratarmos um pouquinho das coisas que andam correndo, andando e acontecendo por esse Brasil afora. Vamos lá. Eu quero começar então com o professor Disseu, que está no vídeo conosco. Professor, como eu falei na abertura do programa, é um tema polêmico, aí nós temos grupos se organizando, obviamente as manifestações do dia 7 têm ganhado uma relevância maior, preocupação das autoridades, e um lado, aqueles que apoiam o governo, evocam essa manifestação como ato de defesa da democracia, entre outras bandeiras que estão sendo levantadas. Por outro lado, há aqueles grupos que entendem esses atos como um ataque à democracia. Na sua opinião, majoritariamente, essas movimentações são um ataque ou uma defesa à democracia? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sou eu que agradeço. Eu quero deixar meus cumprimentos para todos que nos assistem e dizer do prazer de participar deste programa sob sua direção, Sérgio França, e ao lado de Ronaldo Ferreira e do Dr. Paulo Vieira. Bom, primeiramente, antes de nós dizermos se ataque ou defesa da democracia, nós precisamos dizer qual democracia, né? Nós temos vários conceitos de democracia. E na análise desses conceitos, autores consagrados, como já anteriormente Montesquieu, André Uriu já falaram, e André Uriu citando Alan, ele dizia que analisando todos os conceitos, partindo até de Rousseau, de uma democracia direta que ele analisou, então nós temos várias vertentes e poderíamos até dizer que a democracia está em todo lugar e a democracia não existe em lugar nenhum. Então, aí precisamos saber o que é a democracia, como Lincoln analisou, o governo do povo, pelo povo, para o povo, partindo de uma democracia liberal. Nós temos o quê? Uma democracia providencialista, uma democracia marxista, uma democracia representativa partidária. Nós temos uma democracia participativa, uma democracia social. Qual é a democracia que nós estamos falando? Evidentemente, se nós falarmos de uma democracia liberal, é contra a democracia marxista. Se falar da marxista, nós somos contra a liberal. Nós temos, acho que, levar em consideração a nossa democracia, como está na nossa Constituição, como o poder constituinte originário constituiu a democracia nos moldes liberais e tendo como princípios a liberdade, a igualdade, o pluralismo, uma igualdade não só perante a lei, mas uma igualdade assim de condições de participação, respeitando as diversidades, os direitos individuais de cada um, as preferências de cada um. Assim sendo, levando a partir daí, desses elementos da democracia, desses princípios da democracia, eu acho que a democracia para que se pretende em Brasília e aqui na Avenida Paulista seria a favor realmente da democracia, uma defesa da democracia, uma democracia liberal, uma democracia que garante essa liberdade que eu mencionei aqui. E a outra parte me parece que é uma democracia de centralização do poder, de um ativismo judicial, como nós falamos. Poderíamos dizer, com Lowenstein, que seria uma judiciocracia, né? Um governo dos juízes, hoje que nós temos, com essa censura, os meios que eles utilizam para cercear a verdadeira democracia, liberdades que nós desejamos. Então, a partir daí, eu acho que os movimentos de 7 de setembro na Paulista e
em Brasília em defesa da democracia. Aqueles do Anhangabaú, analisando esses elementos, eu acho que esses são contra a democracia. Bem, qual é a sua opinião, Paulo? O professor Garço foi perfeito, né? A gente tem que defender a democracia nos termos da nossa Constituição. Nós temos uma Carta Magna que prevê o que é a nossa democracia. A gente não tem nem que divagar sobre qual conceito aplicar. Nós temos uma Carta Magna que diz o que é o nosso Estado de Direito. E este Estado de Direito tem sido atingido nos últimos anos como nunca foi. Nunca foi. Nós temos um grupo de pessoas que elegeu um monstro imaginário, né, uma teoria da conspiração, um terraplanismo. Nos acusam de terraplanistas, né? Acusam aqueles que estão indo às ruas agora, 7 de setembro, de terraplanistas, mas o terraplanismo é aquele que não acredita em nada, que tece teorias mirabolantes. Criou-se aí um gabinete do ódio, um monstro ditatorial que está tomando... Eu não vi nenhuma ação ditatorial nem deste governo. Pelo contrário, o que a gente tem visto é justamente o posicionamento institucional em favor da defesa da Constituição, dentro das 4 linhas da Constituição. Do outro lado, a gente está vendo aí um sem número de ações, não só do STF, esse pessoal que diz que as manifestações do dia 7 agora, que estão por vir, são atos antidemocráticos. Veja bem, aquilo que eu estava falando agora há pouco, é Minority Report. Nós estamos penalizando a situação, o indivíduo, antes, né, da ação. As manifestações não aconteceram ainda e já são atos antidemocráticos. Onde já se viu isso? Se prevê esse tipo de situação? Quando, na verdade, estas pessoas, Sérgio, que estão do outro lado dizendo essas coisas, são as pessoas que tocam fogo antidemocraticamente em estátuas, né, em pneus, quebram vidraças, saqueiam bancos, depredam tudo que veio pela frente, agridem a polícia. Estas pessoas que fazem isso são as pessoas que acusam as manifestações agora de antidemocráticas. Isso, sim, é um contrassenso. Para ser igualitário aqui, a sua opinião, Ronaldo, que eu quero fazer algumas provocações, eu quero a sua opinião primeiro a respeito dessa primeira pergunta. Não, o que eu analiso é o seguinte: primeiro, tudo que está ocorrendo, ele se dá por fruto de quê? Fruto justamente daquilo que está dentro dos limites da Constituição Federal. Esta Constituição Federal é que dá esse direito a todos esses movimentos caminharem de um lado ou de outro. Seja considerando que as manifestações de 7 de setembro, elas estão dentro de um modelo de democracia, sendo que aqueles que se posicionam contra o que vai ocorrer dia 7, do meu ponto de vista, está tudo dentro do âmbito da Constituição Federal, que dá a todo cidadão residente do Brasil, todos aqueles que estão jungidos pela nossa legislação, pela nossa Constituição, possam se manifestar. O que nós estamos vivendo no Brasil é um movimento de crise institucional. Não é uma crise de democracia, é uma crise institucional, que ela já vem se retroalimentando há algum tempo. E ela se dá pelo nosso próprio modelo constitucional lá de 1988. Por quê? Essa Constituição, que Constituição é essa, minha gente? Ela é uma Constituição caudatária de regimes do Brasil vividos de pouca democracia. A realidade é essa. A República do Brasil, em 1889, é um movimento. Este movimento é um movimento oligárquico. Posteriormente, nós vamos iniciar o século XX do Brasil com regimes também oligárquicos. Depois nós vamos ter um período que vai de 30 a 45 com regime autoritário e regime de exceção. Vamos viver um lapso aí muito pequeno aí de prática da democracia e ainda com crises, inclusive, para que Juscelino vá assumir lá em 56, e depois nós vamos ficar um período de 20 anos de regime de exceção. Então, o mais longo período que nós temos na história recente do Brasil de exercício pleno da democracia, ele se dá praticamente nesses últimos 32 anos.
Interessante, porque esse aspecto do nosso modelo oligárquico realmente ele é fundamental no que está acontecendo. Montesquieu, professor, voltando agora para a sua participação no vídeo, ele já pregava lá atrás, né? Não é possível confiar no homem, por isso é preciso partir o poder. Muito embora o poder, partido não é poder, mas ele é dividido, né, em instituições diferentes, para que um poder... Das funções do poder. Exatamente, para que um possa controlar o outro, né? O que está ocorrendo hoje, isso foi a manifestação do Dr. Ives, uma entrevista que eu assisti dele nessa semana, no que nós estamos incorrendo hoje, num poder se sobressaindo, se sobrepondo sobre os outros. Aí a questão é sobre o ativismo judicial. Com base até no que o professor Ronaldo falou agora há pouco, como é que o senhor está enxergando essa trajetória do ativismo judicial e se ele já não começou lá atrás, né, já em gestões anteriores, até mesmo na gestão do governo Dilma? Eu fiz uma crítica uma vez em sala de aula, eu formei alguns policiais, alguns milhares de policiais, eu fiz uma crítica uma vez de que quando a Lava Jato abriu o sigilo telefônico da Dilma com o Lula, ali abriu-se um precedente perigoso. Apesar de eu estar, na época, entendendo que era necessário impeachment, mas foi um precedente extremamente perigoso aberto na quebra do sigilo telefônico da Presidente da República. Aquilo foi perigoso. Naquela época, depois o Michel Temer sofreu um cerco perigoso também, e isso foi avançando agora, que nós estamos vendo no governo Bolsonaro. O senhor também enxerga dessa maneira ou eu estou vendo demais também, professor? Não, já começando pela manifestação a respeito de Montesquieu e da Declaração de Direitos de 1789, no artigo 16, que dizia: a sociedade onde não há a separação de poderes, das funções dos poderes e a garantia dos direitos individuais não tem Constituição. Então, me parece que hoje nós não temos Constituição, porque a garantia dos direitos não está sendo obedecida como está na nossa Constituição. Nós vimos aí, com relação ao ativismo, muita coisa se pode dizer. Por exemplo, essa prisão do deputado Daniel, o inquérito que foi aberto dentro do Supremo não era uma coisa interna do Supremo, então deveria, não está tendo acusação, apuração, acusação, denúncia, defesa. É um flagrante continuado. Se você pegar um livro de 100 anos atrás, tem alguma coisa que você criticou, então você tá em crime até hoje. Porque se está gravado na mídia ou se está num livro, então fica uma coisa muito vaga, muito incompreensível. Quer dizer, além de não respeitarem, eu fiz um trabalho, e acho que também já uma palestra na Fiesp sobre isso, eu analisei as imunidades parlamentares, e até fiz uma comparação com a França, desde a Constituição de 1824. E nós vimos a ida e volta textos da Constituição. Então, hoje, a nossa Constituição garante quaisquer opiniões e palavras, né? E, no entanto, ele foi preso arbitrariamente. Depois, é certo que a casa a qual ele pertence manteve a prisão, mas poderia recusar, rejeitar a prisão do deputado. Então, mas nós vemos que eles acabam sendo, no Supremo, os ministros acabam sendo vítimas, eles acabam sendo os apuradores e os julgadores. Fazem a denúncia e eles vêm do julgo, só falta fazer a defesa, né? Mas eles fazem tudo. Isso, quer dizer, fere a Constituição, o ativismo é contra a Constituição. Antigamente nós dizíamos, não indo no mérito, não, mas só para comparar com o texto constitucional, antigamente nós dizíamos que o Supremo Tribunal Federal poderia errar por último e a Constituição era o que... O ministro Marco Aurélio também diz isso, que a Constituição é o que o Supremo diz que ela é e que o Supremo pode tudo, só não pode transformar homem em mulher, mas já transformou. Sim. Né? Porque a Constituição fala que a responsabilidade da família é do homem e da mulher, não fala que é de 2 homens ou de 2 mulheres. Quer dizer, não vou analisar o mérito, eu só estou analisando no sentido de desrespeitar a nossa
Constituição. Eles se intrometem em questões políticas, por exemplo, essa CPI, o Senado que deveria decidir quando instalar essa CPI que nós estamos vendo lá no Senado. Eles que deveriam decidir, é uma questão política. E, no entanto, eles iniciaram por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, né, de uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, e eles tiveram que obedecer. O Supremo deveria dizer, isso não é comigo, isso é uma questão política que eles decidem. O Supremo vê a questão jurídica, uma comparação de normas, uma interpretação de normas, deveria, né, zelar pela Constituição, mas não se intrometer em questão política, porque os políticos já veem de outra forma. Eles veem o momento, a oportunidade, a conveniência, o tempo certo de instalar ou não a CPI. Nós estávamos numa crise sanitária, nós estávamos numa crise de todo quanto é lado, e o Supremo determinou. E nós temos uma experiência que sempre que um julgamento seja político, como o Senado da França foi, é um desastre. E também o Supremo, o juiz, fazendo política, também é um desastre, né? É verdade, doutor, professor. Acabam se intrometendo, hein? Nesse seu comentário. Eles acabam dizendo que mas é o próprio legislativo que não atua. Outra hora ele fala, qualquer coisa, qualquer minoria insatisfeita leva a questão para o judiciário. Mas o judiciário tem que dizer o que é competência dele, o que não é competência dele, né? E o poder legislativo, a mesma coisa. Artigo 49, no inciso 11, diz que é competência exclusiva, não é uma competência comum, não é uma competência concorrente, não é uma competência privativa, é exclusiva, competência exclusiva do legislativo zelar pela sua competência legislativa diante de certas exceções que se permite outro poder legislar, mas ele tem que zelar pela competência dele. E, nesse sentido, ele devia, até uma das questões, parece que vai colocar o problema, ele devia dizer, não, essa aqui é competência nossa, não, vamos obedecer e acabou, né? Então, nós temos a questão de culpar o legislativo, questão das prisões, questões de... outro problema, quando o presidente designou o Alexandre de Moraes, ele deveria fazer um sorteio. Ele não fez o sorteio, ele designou para o inquérito Alexandre de Moraes. Normalmente se faz um sorteio. Então não estão respeitando o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como já falamos, a separação dos poderes, garantia dos direitos, e interfere inclusive na governabilidade. Então, eu acho que, nesse sentido, esse ativismo, ele é antidemocrático, ele é antijurídico e antidemocrático. A coisa está muito complicada. O senhor fez um comentário sobre a expressão quaisquer, né? Quaisquer declarações. O Ives também falou na entrevista dele que ele participou do processo da Constituição e que foi colocado essa expressão quaisquer porque entendeu-se na época de que sem essa expressão abriria margem para interpretações de em que momento o parlamentar estaria no exercício da função, porque a princípio o texto constitucional previa no exercício da função, mas o parlamentar pode estar se dirigindo ao eleitor, uma entrevista, enfim, como aconteceu no caso do Daniel Silveira. Então, realmente, foi muito esclarecedora a entrevista do Ives, porque ele conta todo esse histórico. Ronaldo, agora eu vou inverter, vou começar contigo. Em toda essa questão, o professor Dirceu falou agora o seguinte, a questão do Supremo ter legislado quando ele decidiu sobre os casamentos homoafetivos, na mesma época que isso aconteceu no Brasil, a França também discutia, e o que a Suprema Corte francesa falou? Isso não é problema nosso. Vão à Assembleia Nacional para decidir lá no parlamento sobre isso. Essa matéria é uma matéria política e não jurídica, porque a Constituição fala uma coisa. Eles foram lá, conseguiram essa alteração e aí esse processo aconteceu. No Brasil, eles tentaram e não conseguiram no Congresso. E aí o Barroso, inclusive ele se arvora, ele se orgulha de ter legislado e ter alterado a lei, como acabou de falar o professor agora.
A tua análise, Ronaldo, anterior a que você participou agora, essa pergunta, ela vem nesse contexto de que há uma interferência político-cultural muito forte, muito presente, que de alguma forma está interferindo no comportamento do judiciário brasileiro? Mas esse resultado desse ativismo judicial, ele só vem crescendo. Crescendo justamente por uma omissão legislativa. Olha, a nossa Constituição Federal, eu teci considerações iniciais à história da nossa Constituição Federal. Então nós chegamos à 7ª do período republicano, considerando a emenda constitucional de 69, mas o que é que nós temos? Eu já disse que ela é caudatária de todas as aspirações de uma sociedade oligárquica, de uma sociedade que foi marcada por regime de exceção, pela ditadura Vargas e pelo regime militar, e que ela veio e se tornou uma Constituição que, ao mesmo tempo, ela é rígida, mas ela é analítica. Por quê? Porque ela teceu pormenores. Muitas matérias que foram colocadas na nossa Constituição Federal de 88, para você ter uma ideia, nós fixamos juros na Constituição Federal originariamente lá de 88. Então, uma Constituição que ela foi a pormenores. Por ela ir a pormenores, o que ela gerou? Ela gerou um estado de confusão permanente. Né? E aí o que houve? Quantas Isso é técnica legislativa, né? Quanto mais genérico você for, mais abrangente você fica. Vejam quantas emendas constitucionais nós tivemos desde 1988. Nós já estamos na 100ª alguma coisa. Então isso fez com que você precisava de quê? De um poder legislativo forte que fosse assumindo estas responsabilidades e ordenando a casa. Acontece que o poder legislativo, com medo que o legislador tem que passar a cada 4 anos no voto, com medo da sua manifestação, das suas posições, para não ferir o seu eleitor, para não poder se desgastar, foi se escondendo e foi jogando isso para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, no auge dos seus 11 ministros lá historicamente, absorveram essas questões e foram criando força e você criou um monstro no Poder Judiciário. Esse monstro, ele tomou força de tal sorte que a 13ª vara lá de Curitiba fez o que quis. E agora, da Justiça Federal fez o que quis e agora depois se foi revendo esses excessos. Isso contaminou todo o tecido do Poder Judiciário, chegando ao ponto que nós chegamos. Ora, veja, eu posso não concordar com muitas coisas que o Poder Judiciário fez, como não concordo com a fala, por exemplo, do seu Roberto Jefferson, do seu Daniel Silveira, etc, etc. Mas tudo também tem limites. Ao mesmo tempo que eu posso não concordar com as manifestações de 7 de setembro, mas eu devo respeitá-las. Agora, defendo sim toda e qualquer censura prévia, no nosso ordenamento jurídico, ela é vedada. Porém, toda a liberdade de expressão tem a responsabilidade desse ato. Se eu chegar para você, chamar você de ladrão, bandido, eu vou entrar, seja você quem for. E esse limite até mesmo do parlamentar, que no uso lá da sua imunidade, ele ofender a honra de alguém, é crime, no meu ponto de vista, é ação penal privada que cabe à representação, independente do que ele falou. E do ponto de vista que você citou, agora que você ilustrou essa fala, esse debate com relação à questão das relações homoafetivas, enquanto na França, e aí nós temos que entender uma coisa, meu caro França Vieira e o professor Disseu, né? Você está falando de uma França que é o berço do iluminismo. Você está falando de uma França que teve lá em Montesquieu, no seu Espírito das Leis, que quando ele escreve, ele dizia que ele queria conhecer o Espírito das Leis. E nós estamos falando de um Brasil diferente, de uma república, de uma democracia jovem, de um país jovem. Então vejam as dificuldades até de servir de similaridade do ponto de vista da nossa formação, da nossa própria formação enquanto sociedade. E isso fez com que esse legislativo, que deveria assumir essa responsabilidade, ele jogou para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário caiu na mão de um ministro que tem uma formação talvez mais humanista, talvez mais dentro de os conceitos da sociedade que estamos vivendo hoje, de mundo, né? E menos conservador, porque de pano de fundo de tudo também está vivendo também, é o que é uma sociedade mais liberal ou uma sociedade mais conservadora. Então, este monstro judiciário, do judiciário que hoje nós combatemos, ele é fruto de tudo isso que vem ocorrendo ao longo dos anos.
Você não está vendo um desequilíbrio nisso tudo, não, Paulo? Totalmente. O doutor Ronaldo aqui comentou, né, que esse desequilíbrio nasce justamente na omissão de um dos poderes, que é o poder legislativo. Bom, eu conheço um sem número de pessoas que estão com as suas ações paradas no Supremo Tribunal Federal enquanto ele faz política nos porões do Congresso. Conheço um sem número de pessoas que, inclusive, já faleceram esperando medicamentos de valor elevado, né, de alto custo, deveriam ser fornecidos pelo Estado, estão com as suas ações paradas ainda. A pessoa já morreu, a ação continua, né, lá no Supremo Tribunal Federal. E eu posso dizer, então, que o Legislativo ou o Executivo deve tomar a frente da Justiça, deve tomar a frente do Judiciário e agir na omissão do Judiciário? É assim que funciona? Acho que o Montesquieu, tão citado aqui, doutor, deve estar se remexendo no caixão dele uma hora dessa, né? Porque a separação dos poderes, a tripartição de poderes do Brasil, ela deixou de existir. Deixou de existir. E por ação de um único poder, o Poder Judiciário, né? Esse poder tem interferido no Judiciário, no Legislativo, tem interferido no Executivo, circula, aí inclusive foi publicação na imprensa, 123 ações, né, de interferência no governo federal, ou seja, no Executivo, no outro poder, né? O poder que está na Constituição, o presidente pode nomear o chefe da Polícia Federal, vem o Judiciário e diz, não pode. Como assim? E nomeia o que ele quer, afasta quem ele quer. Quer dizer, é uma interferência absurda no outro poder. Nunca neste país se viu tamanha agressão a um determinado poder como tem se visto. O fato, Sérgio, se me permite, vou fazer aqui um breve relato dessas manifestações que são chamadas bolsonaristas. Um ledo engano. Essas manifestações não são pró-Bolsonaro. Até 2013, nós tínhamos, a partir de 2002, na internet, um movimento de insatisfação crescente com essa onda socialista, essa onda comunista que vinha tomando conta do poder no país, a partir já da formação na pré-escola e principalmente nas faculdades. As pessoas comentando na internet, participando do Orkut, antigo Orkut, participei muito. A comunidade Fora Lula foi a maior comunidade do Orkut na época, né? Acabou o Orkut, veio o Facebook, hoje nós temos o WhatsApp. A primeira manifestação de rua que houve foi por conta daquele avião da TAM que caiu em 2008, né? Foram cerca de 2.000 pessoas que saíram ali do aeroporto, né, de Cumbica e caminharam, né, pela avenida ali, a Washington Luiz, em protesto pelos desmandos do governo, na ANAC. Em 2013, um movimento errado da esquerda no país, com o movimento Passe Livre, tentou aí prejudicar a eleição, prejudicar o PSDB na eleição de São Paulo, na eleição do Estado, deram um tiro no pé. Quem foi para a rua foi justamente esse pessoal que estava na internet aprisionado. A partir de 2013, essas pessoas não saíram mais da rua. Em 2014 teve a primeira marcha da Família com Deus pela Liberdade, a segunda, né? A reedição daquela marcha lá de 64, né? Que saiu da Praça da República e foi até a Praça da Sé. Aproximadamente 10.000 pessoas ali. A partir daí as coisas só foram tomando corpo, a insatisfação, o governo Dilma fez o que, foi talvez o pior governo da história. As pessoas foram para a rua em massa. E agora as pessoas estão se sentindo tolhidas na sua liberdade individual. É por isso que as pessoas estão indo às ruas. Não é pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não é o mentor de tudo isso que está acontecendo. Pelo contrário, ele é fruto de tudo isso que está acontecendo, né? As pessoas que estão cansadas de sustentarem um Estado inchado, perdulário, mentiroso, um Estado que
achaca a população em proveito próprio. As pessoas cansaram de ficar em casa trabalhando para sustentar isso tudo, estão indo às ruas. Neste momento, estão com medo de não poder sequer falar aquilo que pensam. Eu sou testemunha de um sentimento, até porque eu fiz muitas pesquisas nessa área, na área de segurança pública, a indignação da sociedade, porque que nós temos tantos criminosos soltos, né, e tantas pessoas sendo presas, muitas vezes sem oferecer risco, né, risco como criminosos oferecem. Então é um discurso tanto quanto contraditório. Professor, pegando como exemplo a entrevista do Dr. Ives, alguns comentários que ele fez, eu gostaria do seu comentário aqui. Ele fala, dentro dessa questão da omissão do Poder Legislativo, ele fala inclusive que caberia o Poder Legislativo estar colocando esses freios, inclusive através do instrumento chamado Decreto Legislativo. O senhor poderia explicar melhor para nós como esse instrumento poderia ser usado, dando algum exemplo concreto em relação a esse comentário? Quando alguma matéria que de interesse particular do Legislativo, então nós temos o Decreto Legislativo, assim como nós temos o antigo Decreto-Lei, né? O antigo Decreto-Lei, nós temos a delegação legislativa ao presidente, nós temos, isso está tudo no artigo 59 dentro do processo legislativo da Constituição. Começa pela Constituição, as leis ordinárias, o decreto legislativo, o decreto delegação para o presidente, tudo dentro das medidas. Quando se trata de tem as medidas provisórias que substituíram os decretos-leis anteriores, mas quando se fala de decreto legislativo, é um decreto estabelecido pelo Poder Legislativo e que não precisa ir para a sanção presidencial. É uma matéria interna. E ele citou também o Ives Gandra, eu tenho muito contato com ele, ainda ontem fizemos um parecer juntos, né? E ele citou também o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que eu já citei aqui, que é para preservar a competência do Poder Legislativo diante da atribuição legislativa de outros poderes. Então, o que ele quis dizer com isso, né, especificamente agora nesse caso, que poderia haver um decreto legislativo e que estabelecendo o poder, né, para garantia, né, preservação do poder legislativo e tomar as providências cabíveis. Era isso que ele queria dizer, porque normalmente uma lei ela é aprovada na Câmara, no Senado, se tiver emenda, volta. Quando aprovar totalmente na Câmara e no Senado, vai para o presidente para sanção ou veto. Então, nesse caso, é uma matéria que não há necessidade de ir para o presidente, mas seria uma matéria de interesse do Poder Legislativo. E considera aí que, nesse caso, o artigo 49, inciso 11, preservar a competência é matéria do Poder Legislativo. Inclusive, professor, ele até fundamenta isso na entrevista com base na própria ordem dos poderes, onde ele fala que primeiro é o Poder Legislativo, que ali você tem a oposição, todos os partidos em tese, todas as correntes estão representadas lá, representando o povo. Logo depois o Executivo, ambos eleitos, só que o presidente com maioria, porém não com a totalidade da representação, apenas com maioria. E por último o Judiciário, que não é eleito pelo povo. Então nessa ordem ele coloca na entrevista que caberia ao Legislativo cumprir essa função de frear o excesso do próprio Poder Judiciário. Ele se coloca até contrário ao uso do artigo 142 por parte do Poder Executivo, considerando que ele não seria legítimo em razão deles das Forças Armadas estarem subordinadas ao Poder Executivo. No caso do Legislativo, não. Haveria uma ação do Legislativo de equilíbrio, de freio do excesso do Poder Judiciário, considerando que ali você representa toda uma nação por ter todas as correntes e bandeiras partidárias. Então, com esse tipo de explicação, fica muito claro que os instrumentos existem, mas nós estamos tendo uma omissão. Ronaldo, você já falou isso 2 vezes, mas eu estou levantando a bola novamente. O Ives mostra, e o professor acabou de nos explicar com detalhes, a quantidade, o tamanho da omissão do nosso parlamento e a qualidade
da nossa política, que tá realmente mostrando muito problema. Aliás, desatinos que tem no Brasil é a falta de qualidade do legislativo, que já vem há muito tempo. Há muitos anos vem a qualidade do nosso legislativo, né? Isso aí é indiscutível. Falta de posições. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão da nossa Constituição, volta a trazer de volta a discussão, que ela é analítica, o Supremo se escondeu, aliás, o Supremo se escondeu, não, o Legislativo se escondeu, porque o legislador brasileiro, ele vive o momento da eleição. Ele está olhando a eleição. Então, os mecanismos que estão, todo o instrumental constitucional que está ali disposto, não se utiliza. Porque todo mundo agora, nós estamos exatamente em setembro de 2021. Exatamente daqui a um ano nós temos eleição. Esse parlamentar que está lá agora, ele está preocupado numa coisa só. Está preocupado agora no momento da eleição dele. Então não vai, infelizmente, não vai se utilizar dessas delegações, da delegação legislativa pelo qual tem direito, os decretos legislativos. Esqueçam que isso não vai ocorrer. Porque vai ser sempre matéria que vai levar a discussão, vai suscitar paixões. A sociedade brasileira está muito dividida nesse momento, né? Você veja, a instantes o Vieira citava aqui, por exemplo, a questão da nomeação do delegado da Polícia Federal, onde foi cerceado o direito do presidente em nomeá-lo. Lá atrás, não muito recente, já tem um precedente grave. Quer queira, quer não, o Gilmar Mendes impediu que o Lula se tornasse ministro da Dilma. Aquilo foi uma interferência e se deu de forma absurda também. Então nós estamos criando esses precedentes. Esqueci esse detalhe. Estão se criando esses precedentes, já não é de agora, e que não cabe. E o Poder Legislativo totalmente omisso. Por exemplo, o professor Dirceu citou há instantes aí a questão da CPI, que partiu do Supremo Tribunal Federal, determinando que o presidente do nosso Senado abrisse a CPI. Imagina o presidente do Congresso falando assim, você tem que julgar agora essa ação. Sim. Então veja, e você não viu nenhuma resistência do senador da República. Por quê? Porque existem muitos interesses. Porque esse mesmo senador que é presidente hoje, que é o presidente do Senado, ele é candidato a presidente da República. Né? Da mesma forma que, embora as manifestações do dia 7 de setembro digam-se que não é de Bolsonaro sim. Porque ele tem interesses em manter viva a sua movimentação, as suas bandeiras. Ela é política sim. Não há como omitir isso, como o Pacheco se omitiu da CPI, porque não quis ir para o confronto também. Então nós temos uma crise acima de tudo, sabe de quê? De lideranças, de estadistas. Falta isso no Brasil. Antes de voltar para o professor, eu quero saber se tem... Eu gostaria de aproveitar por favor, professor. E acrescentar que nós temos 513 deputados eleitos pelo povo. Está certo que tem muitos com problema, mas tem muitos bons lá, né? E nós temos 81 senadores, são 594. Eles fizeram com poder extraordinário constituinte, fizeram uma Constituição, fazem as normas jurídicas, e aí um ministro do Supremo contraria o que eles fizeram. E eles eleitos pelo povo, tecnicamente eleitos pelo povo para fazer isso. É uma judiciocracia mesmo, né? Por indicação. Mas eu queria também falar para não passar, que nós também não estamos de acordo com essas manifestações violentas de algumas pessoas contra os membros e contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Então, essas manifestações violentas, mas o que deve ser feito, nós temos na Constituição instrumentos de punição. Perfeito. No próprio artigo 5º diz que quando há ofensa, injúria, calúnia, difamação, cabe o direito de resposta e indenização por danos morais, né, por danos a honra, né? Por qualquer tipo, morais e materiais do ofendido. Isso nós vemos em 2 dispositivos da Constituição, quando dá a liberdade, mas também cria uma punição pela irresponsabilidade, pelo exagero que é cometido. Devem exercer esse direito com dureza, porque se não for
com o rigor também não vai resultar em nada. Tá bom, nós ouvimos e está tudo bem. E continua tudo a mesma coisa. Então, existe na Constituição já a previsão de punições por esses exageros, né, cometidos. E também instrumentos que nós não falamos aqui ainda, de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, como nós dissemos aí, nós vimos, já foi dito que um ministro do Supremo manda, né, instalar uma CPI, mas eles têm lá no Senado uma quantidade de processos de impeachment contra ministro também, ele não manda tocar para frente, né? Ah, não foi provocado. Foi provocado já, e isso já é sabido, mas isso não sai. E nós temos casos ali de mudança de voto na mesma sessão. Isso é um crime de responsabilidade. Isso é verdade. Tivemos casos insegurança jurídica total. E de suspeição previsto nos códigos, e eles não poderiam atuar. Isso também é crime de responsabilidade. Mas fica tudo a mesma coisa. Por quê? Porque o que nós vemos, se nós analisarmos corretamente, no artigo 102, o Supremo tem a competência para julgar os membros das Forças Armadas, membros do Congresso. O Congresso tem competência para julgar ministros do Supremo. E como eles têm alguns problemas de todos os lados, então parece que fica tudo parado, tudo rabo preso. E isso não sabe lugar, e acaba ficando. Esse é o risco que nós corremos, de ficar tudo a mesma coisa depois de tanta discussão que nós tivemos, né? Eu vou pedir uma fala do Paulo, mas antes de pedir essa fala do Paulo, eu queria saber da produção se está no ponto aí, gente, porque estava circulando na internet uma matéria em Portugal, onde essa matéria relatava que o presidente brasileiro tinha cancelado contas nas redes sociais. A gente queria comentar isso aí, eu queria que a produção passasse esse vídeo, porque eu andei investigando, recebi isso de alguns empresários aqui de Santos, isso estava circulando na Europa. Produção, solta para nós, por favor, esse vídeo aí para os convidados acompanharem. Jair Bolsonaro já bloqueou mais de 170 contas nas redes sociais, a maioria de jornalistas e congressistas. Os dados foram apresentados hoje pela Human Rights Watch. Em comunicado, a organização não governamental acusa o presidente brasileiro de violar a liberdade de expressão, a livre participação em debates públicos e de impedir o acesso à informação. A maioria dos casos acontece no Twitter, mas é provável que o número de utilizadores bloqueados seja superior. Jair Bolsonaro utiliza as redes sociais como forma de comunicação pública e tem silenciado de forma constante quem o critica. Pelo menos 6 casos estão em tribunal. Pois é, é algo tão bizarro que eu confesso que eu fiquei com dificuldade de acreditar no que eu estava vendo. E aí eu fiquei perguntando, gente, o que isso é verdade? Não é possível. E aí eu falei com amigos que estão em Portugal, eu falei, realmente tem uma emissora lá que tem noticiado isso. O contexto aqui, Paulo, eu queria abrir falando com você, porque a sensação que a gente tem, eu vou falar porque eu lido com o poder público há muitos anos, há mais de 20 anos, então a gente analisa dados, né? De como se comporta a sociedade perante o comportamento das autoridades. E a impressão que dá, porque isso vaza, as pessoas falam, estão mentindo descaradamente, né? Então isso cria um processo de descrédito muito grave. Isso acaba reverberando pela sociedade, e essa anarquia que a gente está vendo, que ninguém aqui acho que é favorável a esses movimentos mais extremistas, mas a gente tem que considerar também que quando você cai num descrédito, isso é perigoso para todo mundo. Sérgio, é difícil até de comentar esse tipo de coisa, porque fere a minha inteligência. Se você, Sérgio, se o doutor Ronaldo, o doutor Dirceu, tentarem vir na minha página pessoal me ofender e tudo mais, eu vou bloquear. A página é minha. Eu dou o direito a estar na minha página a quem não me agride. Ou não? Seja eu pessoa pública ou não. Eu estou bloqueado porque faço críticas em todas as páginas do petismo.
na página da deputada, ex-deputada, agora vereadora Thelma de Souza, eu estou bloqueado, eu não posso comentar lá. E eu não a ofendi, em momento algum. Teci críticas construtivas até, porque tem que ser tecidas, e eu fui bloqueado, não posso dizer a verdade. Estou bloqueado na página do atual prefeito de Santos, do prefeito anterior de Santos. Ué, eles estão cerceando a liberdade? Não, a página é deles. Lá fica quem eles acham. Se eles querem só o clubinho, tudo bem, não tem problema nenhum. Este direito tem que ser dado ao presidente Bolsonaro também. Aí ele bloqueou a página somente. A imprensa ultimamente só tem mentido. Eu vou te dar um exemplo. A FEMIG, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, fez teceu aqui um manifesto pela liberdade, agora, esta semana, né? E ele diz aqui, nas últimas semanas assistimos a uma sequência de posicionamentos do Poder Judiciário que acabam por tangenciar de forma perigosa o cerceamento à liberdade de expressão no país. Falamos de investigações e da possibilidade de desmonetização que estão sendo acusados os acusados em inquéritos contra as fake news, né? Ele escreveu aqui, mas de forma errada. Em nosso entender, não impor sanções sem o devido processo legal, que o doutor Disseu tanto falou aqui, contraditório e ampla defesa, é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal. Ora, segue, eu não vou ler tudo aqui, evidente, mas o que me chama a atenção é a repercussão disso, né, nos meios de comunicação. Federação das Indústrias de Minas Gerais emite nota em favor de Bolsonaro, Poder 360. Pacheco reclama de nota bolsonarista da indústria mineira, Metrópolis. Estado de Minas, Manifesto de Empresários Mineiros expõe divergência com a FEMIG. Já coloca alguém falando contra a FEMIG. G1, FEMIG divulga carta com ataques ao Supremo por ações contra fake news e ameaças à democracia. Ora, gente, a partir do momento em que que os órgãos de imprensa, que são os primeiros vigilantes da democracia, os primeiros vigilantes da liberdade, a partir do momento em que eles deturpam aquilo que está sendo feito em favor de um clubinho, de alguém que quer comandar sozinho o país, desculpa, alguma coisa realmente está errada com a democracia desse país. E para corrigir a democracia desse país, é povo na rua. O povo que está indo até lá, tem gente inclusive que eu sei que vai, que não, e nem gosta do Bolsonaro. Mas o problema agora, como eu disse na minha última participação aqui, Sérgio, é a nossa liberdade que está em jogo. As pessoas estão indo nas ruas para defender a liberdade. Se o governo atual está defendendo essa liberdade então pode-se chamar isso de bolsonarismo. Você ficou sabendo desse vídeo, Ronaldo? O que você achou disso daí? Porque eu não fiquei sabendo aqui de que bloqueio de conta por parte do Não, isso é uma bobagem, é mais uma bobagem. Isso é fruto mais, é mais uma ONG, como tem de toda a natureza, de todas as matizes. Tanto aqueles que defendem a esquerda, como os que defendem... É uma entidade internacional de direitos humanos. Como defende da esquerda, como defende da direita, o fato é que nós estamos vivendo uma onda, as plataformas digitais deram voz para todo mundo. Aí todo mundo fala o que quer, entendeu? Aí só não quer ouvir também, fala o que quer, não quer ouvir o que quer, né? A pimenta nos olhos dos outros é refresco. E aí me chama a atenção de uma empresa na Europa, tudo não filtrar informação, pegar e soltar isso. Eu particularmente desconheço que tenha havido aí qualquer cerceamento nesse aspecto. Eu particularmente conheço. Agora, como o Vieira citou muito bem aqui, o doutor Vieira, né? Se eu não quero que você faça parte da minha, eu vou lá e te bloqueio, acabou. O Donald Trump fez isso várias vezes, bloqueou, o Bolsonaro e outros mais vão lá e bloqueiam, né? Mas eu acho que a imprensa em Portugal deveria ter filtrado melhor isso daí, né? O fato é que você tem hoje as redes sociais, elas dão essa ampla liberdade das pessoas falarem, escreverem o que pensam, né? Eu digo sempre uma coisa, e citou o professor Dirceu, está lá na Constituição.
Se o cara chamar de você de calúnia, por injúria, calúnia ou difamação, procure, repasse uma representação criminal, faça responder. Seja ele quem for, presidente da República, ministro do Supremo Tribunal, deputado, seu vizinho, seja o que for. Mas detalhe, tem a prova. A prova é a rainha do processo. Agora, me permita... Só um minutinho, Paulo, porque eu quero, antes que o professor... Eu só ia complementar a gente vai voltar nesse assunto, eu quero só que ele faça um comentário, porque tem o tempo dele aí, já vou me despedir dele. Professor, qual é o desdobramento que o senhor está vendo para essa manifestação? Há muita preocupação quanto a ataques ao prédio do STF, ao próprio Congresso, em razão da omissão do Pacheco de não ter pautado o impeachment. Muita gente entende que o Pacheco, para ter legitimado o papel institucional do Senado, deveria ter submetido ao plenário dos senadores o pedido de impeachment. Outros acham que ele nem deveria ter ocorrido, enfim. Qual é o desdobramento que o senhor está vendo aí com essas manifestações? Se o senhor teme por um agravamento da crise no país? Olha, é evidente, já falamos sobre isso aqui, mas o que nós gostaríamos é que tivesse uma solução mais pacífica, sem violência, que pudesse resolver essas questões independentemente de invasões de prédios e tudo mais. Mas eu acho que o desdobramento vai ser mostrar exatamente a força do povo, como foi dito agora. Então, eu acho que respeitando a Constituição, respeitando o povo, que é inclusive uma condição para a aplicação do artigo 142, né? Porque fica uma situação que um poder pode solicitar para as Forças Armadas, a atuação das Forças Armadas a fim de garantir os poderes, a fim de garantir a lei e a ordem, que é a famosa GLO, e muitos acham que isso é feito para as atividades, movimentos sociais que poderão ocorrer, aí mesmo no dia 7 que poderão ocorrer. Mas, na verdade, quando a gente pergunta, e quando quem desrespeita a lei, quem desrespeita a ordem e provoca a desordem são atos do Supremo Tribunal Federal, o que fazer? Né? Então, não seria aí o caso com apoio técnico e apoio do povo, uma atuação para manter a ordem? Então, eu acho que o desenvolvimento vai ser de respeitar mais a Constituição, as leis, e é isso que o povo pretende, né? E eu até acho, por exemplo, algumas medidas que estão sendo tomadas, me permite mais um pouquinho, não? Pode continuar, professor. Então, eu vejo assim, o que nós estamos vendo aqui em São Paulo, domingo, é uma coisa absurda para terça-feira, dia 7, porque nós vamos ter lá Avenida Paulista versus Anhangabaú. Então, a Constituição, no artigo 5º, inciso 16, ela garante o direito de reunião, independente de autorização, basta uma comunicação para manter a ordem. Agora, e desde que não seja onde já tenha uma reunião marcada, não entrar em conflito com outra reunião anteriormente marcada. Mas eles marcaram, porque a distância entre Anhangabaú e Avenida Paulista é muito pequena, é quase no mesmo local. E se a ideia é preservar a ordem, né, evitar danos físicos para as pessoas ou danos materiais para o comércio, como já aconteceu em outros movimentos, eles não deveriam marcar, porque fatalmente essas pessoas vão se encontrar no metrô, vão se encontrar na rua, e deve acontecer, infelizmente, nós não queremos, mas deve acontecer alguns problemas. E eles sabem disso. E se existe esse direito de reunião, não pode, se a ideia é preservar as pessoas, e até tanto faz, dos dois lados, se é para preservar, então essa distância que eles autorizaram não vai preservar. Depois, para chegar a quantidade de pessoas que
que vai se locomover, para chegar no local, eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar em metrô, na rua, em vários lugares e devem estar pondo em risco. E se há esse dispositivo que deve ser respeitado, me parece que não está sendo respeitado, também tem um outro, do artigo 144, que trata da segurança. A segurança é um dever do Estado. Então, nós temos dois princípios da Constituição, temos que pegar aquele que tem maior conteúdo moral, que é melhor para a sociedade. Então, não permitir isso aí, garantir a segurança. Outro aspecto que nós temos visto, que gera conflito, é que, por exemplo, nós, para um determinado segmento, se dá um tratamento, para outro não. Nós ouvimos falar aí, o Lula que ia convocar o exército do Estado, né? Para quê? Né? Até me parece que ele falou armado. O José Dirceu falou que vão tomar o poder, vão chegar no poder, mas não é por eleição. Nós tivemos um tratamento para o César Battisti, naquela ocasião, diferente do tratamento que foi dado para aqueles boxeadores cubanos que estiveram no Brasil. Então, por que, no caso, por exemplo, do deputado, no caso do Sérgio Reis e outros casos, tomaram medidas mais severas, nesses casos não tomaram essa medida? Essa distinção de tratamento gera também conflito e o que nós pretendemos é que os poderes cheguem a alguma conclusão para evitar isso. E nós temos que lembrar, aqui como fala de protagonismo regional, nós temos as diferenças regionais do Brasil. Nós temos as diferenças, principalmente de população, tamanho de estados e de riqueza de cada estado. Nós temos, e por um lado, nós vimos o dinheiro ir para Cuba, Venezuela, repúblicas da África, e no Brasil nós temos 40% da população que não tem sanitário, não é rede de esgoto, não tem sanitário, e o dinheiro nosso indo para outros lugares. Nós temos aqui aproximadamente 500 estatais, ONGs, penduricalhos no salário. Acho que tudo isso, esses excessos de gasto, o custo do nosso judiciário, o Supremo tem 200 funcionários para cada ministro, e nós temos países aí, se não me engano, a Suécia, que tem apenas 16 ministros e 30 funcionários para todos, né? Então, esses gastos, esses abusos, isso aí é um pouco o caso que se faz do povo brasileiro. Acaba gerando... É um conjunto de tudo isso que nós precisamos resolver. Hoje o povo, a mídia social hoje é mais forte do que a mídia tradicional. E quem não tem um jornal como o Estado de São Paulo, Folha, Rede Globo, de televisão, ele tem que se comunicar através da mídia eletrônica. Eu já examinei várias dissertações, teses que eles tratam da democracia eletrônica, que é o assunto nosso de hoje, democracia eletrônica. Então, na medida que isso é censurado, é desmonetarizado, então veja que todas essas atitudes é para fortalecer um lado, se não enfraquecer o outro lado. Porque é evidente que quando vai encontrar no mesmo dia grupos distintos em quantidade grande, muitos vão ficar com medo de comparecer, porque aqueles que vão com família, com crianças e tudo, eles têm medo de comparecer. E isso é feito para quê? É para realmente enfraquecer o movimento. A desmonetarização também, para evitar essa comunicação, né, das pessoas que não dispõem de um jornal. Dizem que isso é para proteger contra o poder econômico e político. Ora, então, toda a mídia tradicional é que mais dinheiro tem, que recebe mais dinheiro. Então, também deveriam ser censurados, até por maior razão, né? Ok, professor. Então, são essas questões todas que precisam ser feitas, não é apenas uma questão setorizada, é um conjunto que deve ser, como já foi dito hoje, que já vem de tempos atrás, mas que precisa ser resolvido
e acho que através disso nós poderemos chegar num fim pacífico e uma solução para o país. Professor, eu vou aproveitar então me despedir da sua participação para poder fazer a última parte com os convidados do estúdio. Eu quero, por favor, colocar aí na tela o professor Dirceu Torrecilas Ramos, ele que é professor doutor livre docente pela USP, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro do Conselho Superior de Direito, da FEComércio e membro da IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Professor, eu espero poder contar com a sua participação em próximas oportunidades. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, foi um prazer participar aí com você, Sérgio, com o Dr. Ronaldo Ferreira, o Dr. Paulo Vieira. E pode contar quando precisar, eu estarei sempre às ordens. Até a próxima oportunidade. Deixa eu voltar com o Paulo, estamos indo para o final. Paulo, aproveita para comentar aí o desdobramento que você vê. Você queria fazer um comentário na fala do Ronaldo? Na verdade, e o que você está achando que vai acontecer no final de tudo isso? Na verdade, eu só queria complementar aqui, né? Se você se sentir ofendido, processe. Realmente, não é só a ofensa. Às vezes uma ação impensada de alguém te causa um prejuízo. Você tem que buscar a reparação do dano, a não ser que você seja o ministro do Supremo Tribunal Federal. Que aí você enquadra o cidadão na Lei de Segurança Nacional, diz que ele está atacando o poder democrático e bota ele encarcerado na prisão sem fiança. Aí você pode, tá bom? Agora, eu queria dizer o seguinte, na fala do professor Dirceu, fiquem tranquilos aqueles que vão às manifestações agora dia 7, de verde e amarelo. Quem está tremendo é o pessoal que vai de vermelho, que não veste a bandeira do Brasil, que não veste as cores do país, que não são brasileiros, nunca foram. Eles defendem a tal da internacional, né? A ideia internacional, o internacional comunismo. As pessoas sempre se postaram nas ruas, nas manifestações democráticas, em prol da democracia, de verde e amarelo, levando suas esposas, seus maridos, até seus cachorros, seus filhos, pessoas de idade, avós, são gerações indo a essas manifestações, e nenhuma delas, desde 2013, aliás, desde 2008, em nenhuma dessas manifestações, a gente viu, foi noticiado qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de conflito com a PM, qualquer vidraça quebrada, qualquer lixeira queimada, pneus, trânsito impedido. Isto não aconteceu. As pessoas foram às ruas de forma ordeira. Ninguém queimou o Borba Gato, nem o monumento lá do Pedro Álvares Cabral. É uma insanidade isso. Então, o que acontece? Estas pessoas vão para as ruas, sempre foram de forma ordeira, apesar de sempre haver provocação. Então, você que está indo às ruas aí dia 7, vá tranquilo. Se você observar alguma confusão, sente no chão. Esta é a orientação. Aponte, sente no chão e aponte o indivíduo, o bardeneiro, aquele cidadão que está querendo fazer bagunça, e deixa que a polícia faça o trabalho dela, que sabe muito bem fazer, sempre fez e vai continuar fazendo. Então não se preocupe, vá às manifestações. Evite, quem vai a Paulista, dê preferência para a Paulista inclusive. Quem for a Paulista, evite o Vale do Anhangabaú, evite a Praça da Sé e evite o Largo da Batata, que são redutos ali conhecidos da esquerda. Vá para a sua manifestação, faça a manifestação, leve o seu cartaz, pedindo o que você quiser, porque isto é democracia. Você fala o que você quer, pode até ser uma besteira, mas você tem o direito de dizer aquilo que você pensa. Isto é democracia e é isto que está em jogo nesse momento. Forte abraço para você, espero que você faça uma manifestação daquelas. Ronaldo, fechando aqui o programa, ao longo da tua participação você fez várias críticas à omissão do Poder Legislativo. Rodrigo Pacheco, ele negou o pedido de impeachment, tentou aí fazer uma aproximação dos poderes, mas a gente vê ainda um Legislativo muito tímido, muito enfraquecido, sem protagonismo, né? Como a gente tentou ilustrar aqui, na ordem ele é o primeiro poder porque ele representa o conjunto da sociedade. Então a tua mensagem final, o teu comentário final sobre o desdobramento da manifestação nesse momento de grande tensão no Brasil, né? E o que você espera do Poder Legislativo para tentar uma saída menos traumática dessa crise para o Brasil? Eu analiso sob a seguinte ótica. O Poder Legislativo no Brasil vem se desmanchando há muito tempo. Essa última legislatura, ela elegeu inúmeros youtubers,
elegeu personalidades da mídia, etc. e tal. Mas a qualidade totalmente questionável. Por outro lado, você tem uma ascensão de novatos que se esperava deles alguma coisa e que não fizeram. Se você pegar a renovação do Legislativo, os protagonistas, você verifica aí o presidente do Senado, tá? Ele praticamente começou na política há pouco tempo. A Columbre, que antecedeu o Pacheco, que está lá, também senadores de primeira legislatura. Então talvez lhes falte aí um manuseio melhor, um manejo melhor das coisas do Poder Legislativo. Então eu vejo a qualidade do legislador brasileiro. Agora esse legislador, quem colocou lá foi o povo. O povo que vai na rua agora, terça-feira, seja ele de verde e amarelo, seja ele de vermelho, é o povo, é a democracia. Então eu não vou ficar reclamando da qualidade do meu legislador, eu tenho que reclamar então dessa sociedade, a sociedade da informação, a sociedade da democracia eletrônica, a sociedade do WhatsApp, a sociedade do Instagram. Ela está aí. Então ela é fruto, esse legislativo, ele exatamente personifica o Brasil que nós temos hoje. Então não adianta a gente ficar apenas criticando, porque ele é resultado disso. Daqui a um ano, nós vamos eleger mais uma vez as casas legislativas. E o que nós vamos esperar? Temos que lembrar disso na hora de votar, sim, dessa omissão dos sim. poderes. Então o que eu aguardo é que o brasileiro ele exerça o seu direito constitucional de manifestação, mas que ele respeite o outro, a integridade, que ele respeite o patrimônio de qualquer natureza, né? E vejam, nós temos que nos expressar, mas expressar em respeito ao outro, em respeito às instituições. Acima de tudo, o que está acontecendo no Brasil diverge completamente, não é crise de democracia alguma. Alguma! Não existe crise de democracia. O que existe é uma crise de instituições. Instituições comandadas por homens fracos. Simplesmente isso. Eu quero que o brasileiro vá lá, se manifeste, respeite o direito de cada um se expressar e respeite a integridade e o patrimônio. Excelente. Então agora eu me despeço aqui. Por favor, coloca na tela o Paulo Vieira. Paulo Vieira, que é radialista, produtor, possui formação nas áreas de Direito e Administração, é comunicador e ativista político, foi presidente do Partido Democracia Cristã em Santos, também é presidente da Mobilização Brasil, que organizou manifestações contra o governo Dilma em 2014 e 2015. Paulo, obrigado por participar conosco mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estamos aí à disposição para uma próxima. Maravilha. E o Dr. Ronaldo Ferreira, que além de advogado, é analista político, é especialista em direito empresarial, professor e atual chefe e atual diretor do PROCON aqui em Santos. Ronaldo, mais uma vez, obrigado pela sua brilhante participação. Espero que você esteja conosco nos próximos debates. Foi muito bom, interessante ver os contrapontos aqui. Acho que quem assistiu gostou também. Muito obrigado, França. Dr. Paulo Vieira, muito obrigado. Em especial você que nos acompanhou aqui. E a você que nos acompanhou mais uma vez, espero que tenha gostado. Hoje estava mais apimentado, estava muito bacana, no nosso painel de governança local, que falou das manifestações do mês de setembro. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 20 horas, transmitido pelas plataformas do Protagonismo Cidadão, em parceria com o Jornal Diário do Litoral. Até a próxima segunda-feira. Até já.